Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é entregue a vida divina. Mas há uma pergunta que sempre ouvimos por aqui. Tenho que me confessar com o padre ou posso contar os meus pecados direto para Deus? Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O sacramento da confissão também é conhecido como sacramento da reconciliação e sacramento da penitência. É chamado confissão porque você confessa, ou seja, você conta verbalmente os seus pecados para o sacerdote. Sacramento de reconciliação porque quando pecamos gravemente, somos inimigos de Deus e precisamos nos reconciliar com Ele e com a sua Santa Igreja, né? E o sacramento da penitência, porque um sacerdote nos dará uma penitência para nós cumprirmos e assim reduzirmos as nossas penas do purgatório. Você quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Eu me confessei certa vez com o padre que não dava penitência. Eu sempre pedia e ele respondia coisas do tipo: eu não gosto de dar penitência. Ou então, continue rezando que já está bom. Mas com o tempo, ele foi se acostumando comigo e passou a me dar penitências. Embora eu acredite, sinceramente, que as penitências que ele me dava não eram condizentes de fato com a gravidade do meu pecado. Eram assim penitências muito leves, né? Por isso eu aconselho que se o padre não der uma penitência, você peça uma. Implore se for preciso. Mas se mesmo assim ele não quiser dar, que você escolha uma penitência adequada, de acordo com a gravidade do seu pecado, e a cumpra. Ok? Mas afinal, eu tenho que me confessar com um padre ou eu posso contar os meus pecados direto para Deus? Logicamente que precisamos sim confessar com um sacerdote validamente ordenado, porque essa é a maneira como Deus quer que nos confessemos. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, Deus, por meio da Bíblia, nos diz: confessai mutuamente os vossos pecados. Veja que as Escrituras não dizem confesse os seus pecados diretamente com Deus e só com Deus. A Bíblia nos pede para confessarmos os nossos pecados com o outro. E tem mais. Em Mateus, capítulo 9, versículo 6, Jesus nos diz que lhe foi dada autoridade na terra para perdoar os pecados. E o versículo 8 diz que essa autoridade foi dada aos homens no plural. Em João, capítulo 20, versículos de 21 a 23, qual é a primeira coisa que Jesus diz aos seus discípulos reunidos na noite da sua ressurreição? Como o meu Pai me enviou, eu vos envio. E como é que o Pai enviou Jesus? Bem, em Mateus capítulo 9, vimos que o Pai enviou Jesus com autoridade na terra para perdoar pecados. Pois bem, Jesus envia seus discípulos como o Pai o enviou. Portanto, com que autoridade Jesus enviou os discípulos? Com autoridade na terra de perdoar os pecados. Pronto, simples assim. Quer que eu desenhe? E se por acaso alguém ainda não entendeu, Jesus prossegue em João capítulo 20, versículos de 22 e 23. Depois dessas palavras, soprou neles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Àqueles a quem retiverdes, serão retidos. Por que Jesus daria aos seus discípulos o poder de perdoar ou reter os pecados, se não estivesse esperando que as pessoas se confessassem com eles, né? E como poderiam perdoar ou reter os pecados se ninguém lhe confessasse nada, né? Não falasse seus pecados. A Bíblia nos pede que confessemos nossos pecados uns aos outros. Também nos diz que Deus deu autoridade aos homens na terra para perdoar os pecados. Jesus envia seus discípulos com autoridade na terra para perdoar os pecados. Quando os católicos confessam seus pecados a um padre, estão simplesmente seguindo o plano estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele perdoa os pecados através de um sacerdote.
é o poder de Deus, mas ele leva a cabo esse poder mediante o ministério do padre. Depois de entendermos então que precisamos sim nos confessar, é necessário que façamos boas confissões. Infelizmente, muita gente não sabe se confessar corretamente e existem muitas confissões inválidas por aí. A questão é, como então fazer uma boa confissão, né? Bem, nós não vamos passar aqui uma receita de bolo, mas tudo começa com um bom exame de consciência. E esse exame de consciência tem que ser todo dia, de preferência à noite, antes de dormir. Toda noite, antes de dormir, você pensa em todos os seus pecados que você cometeu naquele dia, os pecados mortais, os pecados veniais. Se for preciso, anota num bloquinho que você guarda num lugar, né? Só você tem acesso, lógico. É isso mesmo. E depois você reza o ato de contrição, faz o mea-culpa, se arrepende dos pecados cometidos e faz um sincero propósito de não mais pecar. Feito isso, chegado o dia da confissão, que eu espero que não demore muito, né? Você retoma a lista, lê os pecados que cometeu até ali, reflete sobre eles, conversa com Deus e se sente assim verdadeiramente arrependido e parte para a fila da confissão. Se for necessário, se você tem uma memória curta, assim como eu, leva as suas anotações junto com você para ler diante do padre. Muito bem. Então agora, no ato da confissão, propriamente dito, né, o sacerdote faz o sinal da cruz, você também faz. Diga qual foi a última vez que você se confessou, isso é importante para o padre saber, e diga quais foram os seus pecados, quantas vezes você cometeu cada um deles. Conta também, claro, se teve agravantes, né? Se houver agravantes no pecado. Nós devemos estar, assim, profundamente arrependidos e dispostos a mudar de vida. O padre, então, ele vai te dar a penitência e você vai rezar o ato de contrição. E depois o padre, então, vai lhe dar a absolvição. É simples assim. Alguns sacerdotes até gostam de comentar, assim, os pecados, e às vezes dar conselhos, né? São coisas mais apropriadas para um atendimento do que para uma confissão, mas acontece, né? Depois que o padre te der a penitência, tente cumprir o mais rápido possível, assim que sair do confessionário. Mas cuidado! Você já notou que tem gente que demora mais de meia hora se confessando? Será que a pessoa tem tanto pecado assim? Não é possível, né? Eu acredito que não, né? Não. Eu acredito que não. Se você fizer a sua confissão dessa forma que nós explicamos aqui, que é a forma que a igreja fala, não vai levar nem 5 minutos. Então, por que tem gente que demora tanto? Porque quer ficar se justificando, contando historinha, só pode? Ah, padre, eu bati na minha irmã, mas também, né, ela começou, ela me falou isso, falou aquilo e aquilo outro. Pelo amor de Deus, né, gente? Você foi ali para contar os seus pecados e não dos outros. Ou o que motivou aquilo, né? Exato. Não tem que ficar justificando, não tem que pedir conselho, não tem que explicar. Como nós já dissemos, conselho você pede num atendimento. Marca uma hora com o padre, depois para isso, ok? Ok, e não se esqueça que você precisa contar todos os pecados graves. Se esquecer algum, conte na próxima confissão. Mas se não contar de propósito e não por um esquecimento, né, toda a confissão foi inválida. E se você não se arrepender verdadeiramente, a confissão também é inválida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você entendeu, afinal, por que precisamos nos confessar com um sacerdote e não diretamente com Deus? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, aí nas redes sociais, principalmente grupos de WhatsApp, né? Porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria!